Você está começando um day trade ou já opera day trade e falaram para você tem que usar o simulador quando você foi começar. E aí você começou, falou assim, não, realmente, todo mundo está falando que tem que usar o simulador, então eu vou usar o simulador. Ou até você começou a fazer uma operação em conta real, deu errado, você falou agora eu tenho que voltar para o simulador. E aí você vai lá, chega no simulador, começa a fazer as suas operações, seja baseado em análise de fluxo, em análise gráfica ou qualquer outro tipo de análise que você queira fazer. E aí você começa a ganhar dinheiro no simulador. Ótimo! Está dando certo para mim no simulador, então agora o que eu vou fazer? Eu vou para a conta real. E aí você vai para a conta real, chega na conta real, dá errado. Ou seja, volta para o simulador, chega lá, começa a operar novamente e começa a dar certo. Você fala, opa, agora eu me acertei. Vai para a conta real, dá errado. Já aconteceu algo parecido com você ou com algum amigo que você conheça? A realidade é que a maioria das pessoas passam por isso. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que a maioria erra nesse quesito simulador e real e por que as pessoas não conseguem evoluir essa transição entre simulador e conta real. E fica, ganha no simulador, perde na real. Tanto que às vezes alguém vai ensinar alguma coisa no simulador e às vezes acontece até comigo. Eu coloco lá uma operação, falo, olha assim, é assim que faz no simulador e me falam assim, ah, mas no simulador é fácil, conta real quero ver fazer, né? Ou seja, as pessoas têm realmente essa desconfiança, não é desconfiança, tem essa certeza de que no simulador é fácil fazer e na conta real é difícil fazer. Então eu vou te contar alguns dos problemas principais e tem um que é uma dica matadora se você tem esse problema para você resolver isso definitivamente e parar de ganhar dinheiro no simulador e perder na real. Bom, o primeiro erro que as pessoas cometem no simulador, e é um erro básico que talvez até você já saiba, que é fazer qualquer coisa no simulador. Ou seja, médio para trás, lote infinito, vai colocando de 200 em 200, de 100 em 100, 50 em 50. Hoje em dia, a plataforma, por exemplo, a Profit Chart Pro que eu utilizo, ela limita lá, se não me engano, em 250, 300 contratos do Mini, por exemplo. Mas antigamente você podia pôr 10 mil. E as pessoas saíam aumentando, fazendo médio para trás, querendo ser um banco, né? Já que está no simulador, querendo ser um banco. A primeira coisa a se falar é que você tem que tratar o simulador como se fosse conta real. Eu sei que parece clichê ou até batido isso que eu estou falando, mas a realidade é que você precisa tratar o simulador como se fosse conta real. Por quê? É como se você fosse treinar para uma maratona. Vamos supor que você vai treinar para uma corrida, uma maratona de 7 km. E você chega lá, todos os dias acorda às 6 horas da manhã e vai correr para treinar para a maratona. E você corre uma quadra, 100 metros. E aí você volta, descansa. Todos os dias você corre 100 metros. E aí, chega lá no dia 25 de outubro, tem a maratona, você vai para a maratona, é 7 km. Você vai morrer nos primeiros 100 metros. Você só vai conseguir correr os 100 metros, malemar mais um 100 e acabou. Por quê? Porque você treinou a corrida de 100 metros e você está correndo uma maratona de 7 km. Então, o simulador é a mesma coisa. Você precisa fazer nele exatamente o que você vai fazer em conta real. Afinal, é para isso que serve o simulador. Você treinar algo para depois replicar na conta real. Só que a maioria das pessoas saem fazendo qualquer coisa no simulador. Então, este erro você não pode mais cometer a partir desse vídeo. Você precisa ir lá e tratar o simulador como realmente se você tivesse em conta real. Ficar puto quando leva um stop, ficar bravo, ou seja, preciso acertar, assistir de novo, o que eu fiz de errado, né? Como se você estivesse realmente colocando o seu dinheiro ali, considera como se fosse em conta real, porque se fosse conta real você estaria perdendo dinheiro quando você perde no simulador ou ganhando dinheiro quando você está no simulador. Veja, quando você começa a operar no simulador, e agora já vem o segundo item, que é mais importante até do que esse primeiro, né? Esse primeiro é que é obrigação você operar no simulador como se fosse real. Agora o segundo é o seguinte, as pessoas chegam no simulador e operam sem técnica. O que isso significa? Que você chega lá, né, e fala assim, vou comprar porque vai subir. Mas a realidade é que você não tem planejamento daquele trade. Então você chegou, clica na compra, comprou, deu certo, você fala, ótimo, estou acertando.
deu errado, você fala, errei. Mas você não sabe por que você entrou ali, você não sabe quais os motivos, você não sabe explicar o que é aquilo que você está fazendo. E quando você não sabe explicar, você não consegue replicar, porque você não consegue nem explicar. Então você não consegue pegar aquele mesmo trade que você fez em conta simulador e ir lá e passar para a conta real o mesmo trade. E aí, qual é a dica que eu dou para você? Planeje o trade antes de entrar e tenha um diário de trade, seja no Excel para você preencher, seja num caderninho, num papel de pão, qualquer lugar que você possa anotar os trades que você fez, qual é o motivo de você estar fazendo aquele trade, qual era o stop que você aceitava naquele trade e qual é o ganho que você busca naquele trade. Só com essas informações você já vai conseguir gerar um histórico e falar assim, por exemplo, ó, eu fiz 3 trades de rompimento hoje. Esses trades deram certo? Opa! 100% deles deram, então os 3 deram certo. Ótimo, então talvez eu possa replicar isso amanhã em conta real. Agora, o que eu indico é você não fazer só 3 trades. Então, você ter balizamento de vários trades. Exemplo, vou fazer um trade de ajuste, né? O dólar tem um ajuste todos os dias. Vou fazer um trade que a gente faz em cima do ajuste. Você vai lá e faz 10, 15, 20 trades de ajuste para você gerar uma estatística e falar, ó, trade de ajuste funciona para mim. E aí, dessa mesma maneira que você treinou, você vai para a conta real e aí você faz o trade de ajuste exatamente como você fez ali. Mas você já tem 10, 15, 20 trades, pelo menos o ideal é 100, tá bom? Eu trabalho com 100, todas as minhas técnicas são testadas com 100. E aí, vai lá e faz o trade exatamente igual você fez, tá? Então, essa dica, ela é matadora para você sair do simulador e para real fazendo a mesma coisa, replicando, medindo, tendo histórico do que funciona. Se você começar a fazer isso, e aí você vai ter várias técnicas, né? Você pode ter técnica de rompimento, técnica de violinada, trade de follow-up, trade de ajuste, trade de rompimento de topo, de fundo, de gap, de fechamento de gap, de abertura, de máxima, de mínima. Pode ter inúmeros trades e você vai gerando esse histórico do que funciona para você. Você tendo isso, você vai saber 2 coisas. Uma, o que já dá para você utilizar em conta real. E 2, o que você está fazendo e não está funcionando. Então, ó, trade de gap, eu fiz 12 aqui. Cara, 7 não funcionou. Então você já sabe que o trade de gap não está bom para você. Então por que você vai fazer em conta real, né? E essa dica aqui, eu digo que vale ouro. Uma das coisas que você pode fazer, você foi lá, levantou o seu histórico e levantou 10 tipos de trades que estão para você. Alguns funcionam, alguns não. Então, por exemplo, 3 deles funcionam e 7 não. E aí você precisa continuar treinando esses 7. Só que você já tem 3 que funcionam. Aí você vai na plataforma e você vai passar para a conta real. Então o que você vai fazer? Você vai abrir 2 DOMs do Mini. Um para você operar no simulador, você seta a conta lá para simulação, e o segundo para conta real, você deixa um do lado do outro. Quando chegar no trade que você já testou e funciona, vamos supor que seja o rompimento, você vai e faz na conta real. Quando você tiver nos outros 7 trades que não funciona para você e que você está treinando para melhorar, você opera no simulador. Então você consegue ao mesmo tempo, dentro do mesmo pregão, fazer o que está funcionando para você como conta real e o que não está funcionando para você como conta simulador. Olha que maravilha! Sempre que uma estratégia, né, você continua vendo o histórico, continua anotando, sempre que uma dessas 7 estratégias começar a funcionar, você tira ela do simulador, passa para a real. E aí você vai ter 4 que funcionam na real, 6 que estão no simulador. E aí você vai testando. Se tiver mais uma que funciona, você tira mais uma da conta de simulação e vai para a conta real. E aí você vai ter 5 que funcionam em conta real, 5 no simulador. E ao longo do tempo, você vai desenvolvendo todas as técnicas e você vai trazendo tudo para a conta real até o momento que você vai estar operando só em conta real e aí já com tudo validado, tudo funcionando e tudo fazendo exatamente o que você treinou. Tá bom? Se isso foi de alguma ajuda para você, deixa um like agora e não se esquece de inscrever no canal e acionar o sininho. É muito importante que você acione o sininho para toda vez que eu coloco um vídeo aqui, todos os dias a propósito, você receba a notificação e consiga ver os meus vídeos diariamente, tá bom?
Um grande abraço. E deixa aqui um comentário se você não entendeu algo ou se você tem alguma outra dificuldade, que pode ser que eu faça um vídeo baseado na sua pergunta, tá bom? Vou deixar aqui também um card aqui em cima falando sobre por que as pessoas perdem no day trade. 95% das pessoas, 90% perde. Por que elas perdem? E tem alguma coisa a ver relacionado com esse vídeo também. Então assiste aqui no card que eu vou colocar, tá bom? Grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, põe nos comentários aqui, ou até um tema que você acha importante para você aprender, se desenvolver mais. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, e eu tô deixando aqui outras sugestões de vídeos parecidos com esse, que podem te ajudar também no day trade.